Fazendeiro humilde vai comprar 7 caminhonetes e todos zombam dele, até descobrirem sua verdadeira intenção. O que esse caipira pensa que está fazendo aqui? Os sussurros hostis seguiram Antônio como sombras, enquanto suas botas empoeiradas deixavam marcas no piso branco e imaculado da concessionária de luxo. Parecia que o ar-condicionado gelado protestava contra sua presença tanto quanto os vendedores elegantes que fingiam não vê-lo. Mas Antônio não estava ali por acaso. E o que aconteceria nas próximas horas mudaria para sempre a vida de todos naquele showroom. Era uma manhã de quinta-feira, quando a enorme porta espelhada da concessionária Elite Motors se abriu. O relógio digital na parede marcava exatamente 10h32. O homem que entrou destoava completamente do ambiente sofisticado. Vestia uma camisa xadrez desbotada, jeans puído nos joelhos e um chapéu de couro surrado que parecia tão antigo quanto as rugas que marcavam seu rosto bronzeado pelo sol. Debaixo do braço carregava uma pasta de couro simples, tão desgastada quanto suas roupas. Mas havia algo em seus olhos. Um brilho distinto, o tipo de clareza que só os anos e a sabedoria podem proporcionar. No canto mais afastado do salão, Victor, gerente comercial, notou a entrada e imediatamente franziu o senho. Com um gesto discreto, instruiu seus subordinados a ignorarem o visitante. Deve ter entrado no lugar errado, murmurou para Sofia, sua assistente. Ou está procurando o banheiro da rodoviária, completou, provocando risadinhas dos outros vendedores. Ele deve ter confundido o preço com a quantidade, zombou Eduardo, vendedor veterano, enquanto ajeitava sua gravata de seda italiana. Antônio parou no centro do showroom. Não parecia constrangido, nem sequer notava o desdém ao seu redor. Seus olhos percorriam cada veículo com a precisão de um especialista, analisando detalhes que mesmo os vendedores não perceberiam. Media as linhas dos SUVs de luxo como quem avalia um animal de raça antes de um leilão. Foi nesse momento que Lucas se levantou. Lucas era o novato. Apenas 3 semanas de casa, terno um número maior que o ideal e uma gravata discreta que sua mãe havia lhe dado de presente quando conseguiu o emprego. Enquanto todos se mantinham afastados, algo no olhar daquele homem simples despertou sua curiosidade. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" perguntou, aproximando-se com respeito genuíno. O homem virou-se lentamente, como se estivesse esperando por aquela abordagem há muito tempo. "Bom dia, rapaz. Estou procurando caminhonetes, quero ver o que vocês têm de melhor." Lucas assentiu. Profissional. "Claro, senhor. Temos vários modelos premium. O senhor tem alguma preferência específica de marca ou configuração?" "Ainda não decidi", respondeu Antônio com simplicidade. "Mas quero ver suas melhores opções. Preciso de 7 unidades." Lucas hesitou por um segundo. 7 unidades? Isso mesmo, 7 caminhonetes. A resposta veio com a naturalidade de quem pede café da manhã. Do outro lado do salão, os outros vendedores não conseguiam conter as risadas abafadas. "Vai montar um exército de caipiras?" zombou Sofia, alto o suficiente para ser ouvida. "Aposto que ele acha que caminhonete custa o mesmo que um jumento", acrescentou Eduardo, mal conseguindo conter o riso. Mas Lucas manteve o profissionalismo. Havia algo na convicção tranquila daquele homem que o intrigava. "Por aqui, senhor." "Antônio, me chame de Antônio." Lucas guiou o cliente pelo showroom, explicando detalhes técnicos de cada modelo. Para sua surpresa, Antônio fazia perguntas. Precisa sobre torque, capacidade de carga, sistema de tração e consumo em terrenos irregulares. Questionamentos que revelavam conhecimento profundo. "E aqueles modelos ali?" perguntou Antônio, apontando para a área mais exclusiva do showroom. Lucas hesitou. "Aqueles são nossos modelos top de linha, senhor Antônio. Titanium Series, com motor V8 turbo, suspensão adaptativa, interior em couro legítimo italiano, sistema de navegação premium. São os mais completos e caros. Preço? A partir de 720 mil. Configurada com todos os opcionais,
Cada unidade pode ultrapassar 800 mil. Antônio assentiu calmamente. Vamos ver esses. As 7 serão desse modelo. A frase caiu como uma bomba no showroom. Victor, que observava de longe, finalmente decidiu intervir. Com passos decididos e um sorriso comercial ensaiado, aproximou-se de Lucas e Antônio. Bom dia, posso ajudar? Sou Victor, gerente comercial. Seu tom deixava claro que pretendia assumir o atendimento. Antônio olhou para o recém-chegado, medindo-o de cima a baixo com olhos perspicazes. Depois voltou-se para Lucas. Estou sendo bem atendido por esse rapaz. Obrigado. Victor hesitou, surpreso com a resposta direta. Tentou mais uma vez. Entendo, mas para negociações desse porte, talvez eu possa oferecer condições especiais e... Não preciso de condições especiais, interrompeu Antônio sem agressividade, mas com firmeza. Preciso de respeito e bom atendimento. E já encontrei isso. Victor forçou um sorriso, lançou um olhar irritado para Lucas e afastou-se murmurando. Para os outros vendedores, deixa ele perder tempo. Esse caipira deve estar delirando. Enquanto Lucas mostrava os detalhes do veículo premium, Antônio abriu sua pasta de couro. De dentro, retirou uma pasta plástica transparente com documentos, organizados por clipes coloridos. O senhor prefere financiamento ou tem uma entrada em mente? Perguntou Lucas, tentando conduzir a negociação conforme o protocolo. Sem responder, Antônio retirou uma folha plastificada com 3 palavras escritas à mão. Pagamento à vista. Seguida, apresentou extratos bancários e comprovantes de investimentos. Lucas sentiu o coração acelerar quando viu os números. O primeiro extrato mostrava um saldo de 15 milhões de reais. O segundo, investimentos que ultrapassavam 10 milhões. Esses modelos servem, disse Antônio com simplicidade. Quero 7 unidades. Entrega no próximo sábado. Pode providenciar? Lucas apenas assentiu, ainda assimilando a magnitude do negócio que tinha em mãos. O burburinho na concessionária cresceu quando os outros funcionários perceberam que algo extraordinário estava acontecendo. Victor, notando a seriedade da situação pelos documentos que Lucas analisava, aproximou-se novamente, desta vez com outro tipo de sorriso. Senhor Antônio, vejo que está com uma negociação importante em andamento. Como gerente, gostaria de garantir que tudo corra perfeitamente. Se me permite... Antônio ergueu a mão, interrompendo-o educadamente. O rapaz já está cuidando de tudo. Vamos finalizar o pedido. Virando-se para Lucas, perguntou. Podemos começar a papelada? Victor insistiu, agora visivelmente ansioso. Mas, senhor, uma compra desse valor exige certos procedimentos especiais que... Que procedimentos? Perguntou Antônio, encarando Victor diretamente. Verificação de fundos? Comprovação de origem? Sua voz permanecia calma, mas havia um brilho de desafio em seus olhos. Bem, é protocolo da casa que grandes negociações passem pela gerência e... Isso não estava no contrato quando li as políticas da concessionária na internet ontem, respondeu Antônio. Lá dizia que qualquer vendedor está autorizado a finalizar vendas independentemente do valor. O silêncio tomou conta do ambiente. Victor estava sem palavras. Ou seu protocolo muda dependendo de quem entra pela porta, completou Antônio. Derrotado, Victor afastou-se, deixando Lucas finalizar o processo de venda que mudaria não apenas sua carreira, mas sua percepção sobre pessoas e valores. Enquanto preenchiam os documentos, Antônio mantinha uma calma impressionante, respondendo perguntas com precisão e assinando cada papel sem hesitação. Por vezes, fazia observações técnicas que demonstravam profundo conhecimento sobre os veículos. O senhor entende bastante de caminhonetes, comentou Lucas, admirado. Antônio sorriu discretamente. A vida ensina, meu rapaz, principalmente quando você precisa aprender para sobreviver. Quando os contratos estavam quase finalizados, Lucas não conseguiu conter a curiosidade. Senhor Antônio, desculpe a indiscrição, mas 7 caminhonetes desse porte é algo incomum.
Antônio encarou Lucas por alguns instantes, como se avaliasse se o jovem merecia uma resposta sincera. Nem tudo que compramos é para nós mesmos, Lucas. Às vezes compramos para pagar dívidas que o dinheiro em si não consegue saldar. A resposta enigmática deixou Lucas ainda mais intrigado, mas ele respeitou o mistério nas palavras do cliente. Finalizaram a compra. 7 caminhonetes top de linha, pagamento integral antecipado, entrega para o sábado seguinte. Ao término da negociação, Antônio guardou sua pasta de couro, levantou-se e apertou a mão de Lucas com firmeza. Sábado, então. Na minha fazenda. O endereço está no cadastro. Virou-se para sair, parando brevemente para olhar os outros vendedores que agora o observavam em silêncio absoluto. Engraçado como o respeito às vezes precisa de muitos zeros para aparecer, não é? E saiu, deixando para trás não apenas o maior negócio da história daquela concessionária, mas também uma lição que muitos demorariam a compreender. O sábado amanheceu com uma claridade dourada, que parecia anunciar algo especial. Lucas dirigia uma das caminhonetes novas pela estrada de terra que levava à propriedade indicada no GPS. Atrás dele, os outros 6 veículos seguiam em comboio, conduzidos por funcionários da concessionária. A estrada serpenteava entre pastos verdejantes, onde gado de raça pastava tranquilamente. Ao longe, uma construção rústica mais imponente se revelava. A sede da fazenda Novo Amanhecer. Ao se aproximarem, Lucas notou algo incomum. Em frente à casa principal, sob uma enorme mangueira centenária, havia 7 homens reunidos. Alguns, sentados em bancos rústicos, outros de pé, conversando em voz baixa. Eram homens de aparência simples, trabalhadores com idades variadas. No centro do grupo estava Antônio. Quando o comboio estacionou no terreiro de chão batido, Antônio caminhou calmamente em direção a Lucas. Pontual, isso é bom, comentou com um discreto sorriso de aprovação. Lucas desceu do veículo com os documentos de entrega. Bom dia, Sr. Antônio. Está tudo aqui. Documentação completa, manuais, chaves reservas. Só precisa assinar o recebimento. Antônio assinou rapidamente e então se virou para o grupo de homens que observava a cena, alguns visivelmente emocionados. Venham até aqui, chamou. Os 7 homens se aproximaram, curiosos e um tanto constrangidos com tantos veículos luxuosos. Rodrigo, Miguel, João, Pedro, Carlos, Sebastião, Benedito. Uma caminhonete para cada um de vocês. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Um dos homens, aparentando ser o mais velho, com barba grisalha e mãos calejadas, deu um passo à frente. Que brincadeira é essa, Tonico? Perguntou usando um apelido que claramente denotava intimidade. Não é brincadeira, Rodrigo. Cada um de vocês vai sair daqui hoje com uma dessas. Documentação está em seus nomes. Seguro pago por 5 anos. O homem mais jovem do grupo começou a chorar abertamente. Outro retirou o chapéu e cobriu o rosto, tentando esconder a emoção. O terceiro apenas balançava a cabeça em descrença. Lucas observava a cena, tentando compreender. E então, como peças de um quebra-cabeça, flashes começaram a se formar em sua mente. Antônio, muito mais jovem, sentado à beira de uma estrada de terra, com uma mochila velha, chorando após receber a notícia da morte dos pais. Um caminhão, parando. O motorista, um dos 7 homens ali presentes, estendendo a mão. Vem, garoto. Vamos cuidar de você. Antônio febril, deitado numa cama simples enquanto o outro dos homens colocava compressas em sua testa. Aguenta firme, meu filho. Essa febre vai passar. Antônio, sendo defendido por um terceiro homem durante uma tentativa de despejo da pequena propriedade que herdara dos pais. Para tomar o que é dele, vai ter que passar por mim primeiro. Lucas piscou, voltando ao presente. Agora entendia. Aqueles 7 homens haviam, de alguma forma, salvado Antônio quando ele mais precisava. Os homens recebiam as chaves das mãos de Antônio, um por um. Alguns choravam abertamente,
Outros apenas apertavam seu ombro com força, incapazes de expressar em palavras o que sentiam. Tonico, isso é demais, balbuciou um deles, um senhor magro de olhos claros. Eu só te dei um teto quando precisava. Qualquer um faria isso. Antônio balançou a cabeça. Não, Carlos. Nem todo mundo estende a mão quando não há nada a ganhar. Vocês me deram mais que ajuda. Me deram dignidade. Lucas se aproximou, ainda tentando processar tudo o que presenciava. Seu Antônio agora. Entendo por que eram 7. Antônio olhou para Lucas, os olhos brilhando sob a aba do chapéu. Foram 7 que me levantaram quando caí, Lucas. 7 que me ensinaram que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele é capaz de dar. Lucas engoliu seco, sentindo o peso daquela lição. O Senhor devia compartilhar essa história. As pessoas precisavam ouvir isso. Antônio sorriu serenamente. Homem de verdade não precisa anunciar suas boas ações, Lucas. Quem precisa saber, já sabe. Virou-se para seus amigos, deixando Lucas com aquela frase ecoando na mente como uma revelação. Quando Lucas retornou à cidade, não conseguia parar de pensar em Antônio e no significado profundo do que presenciara. Por impulso, decidiu voltar no dia seguinte, movido por uma curiosidade que beirava o chamado espiritual. Usando o rastreador da concessionária, uma funcionalidade que ativara discretamente, localizou uma das caminhonetes em movimento, seguindo em direção a uma cidade vizinha. Intrigado, pegou seu próprio carro e seguiu o sinal. Após quase 1 hora de viagem, avistou o veículo estacionado diante de uma casa modesta nos arredores da cidade. Manteve distância, observando com atenção. Antônio desceu da caminhonete, carregando um pequeno embrulho. Bateu palmas diante da casa e um homem idoso atendeu, apoiado em uma bengala. O rosto enrugado do senhor se iluminou ao reconhecer o visitante. Lucas não conseguia ouvir a conversa, mas viu quando Antônio entregou uma chave ao homem, que imediatamente começou a chorar, abraçando o visitante com força. Discretamente, Lucas ativou a câmera do celular e começou a registrar. Havia algo naquele momento que merecia ser documentado, mesmo sem sua completa compreensão. Antônio permaneceu na casa por alguns minutos e depois seguiu viagem. Lucas o acompanhou, sempre à distância, testemunhando mais 4 entregas semelhantes em diferentes localidades. Em cada parada, uma nova história silenciosa se desenrolava. Um abraço, lágrimas, gratidão expressa sem palavras. Na última parada, algo inesperado aconteceu. A caminhonete de Antônio entrou num beco estreito na periferia da cidade. Lucas estacionou antes da entrada e seguiu a pé, escondendo-se atrás de um muro. Lá no fundo, havia uma oficina mecânica improvisada. Um homem robusto, com tatuagens nos braços e cicatrizes visíveis no rosto, estava sentado numa cadeira de plástico, fumando. Antônio parou diante dele. Achei que você nunca mais pisaria aqui, disse o homem sem se levantar. Antônio estendeu a chave da última caminhonete. Está quitada. Documentação no porta-luvas. É sua. O homem ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso. Levantou-se lentamente, olhando da chave para Antônio. Sabe que eu nunca esperei nada em troca, né? Eu sei, respondeu Antônio. Mas dívida de vida a gente paga mesmo no silêncio. Só então Lucas compreendeu. Aquele era o homem que anos atrás havia salvado Antônio de um assalto que poderia ter sido fatal. A história era conhecida na região, mas poucos sabiam a identidade do salvador. Um ex-presidiário que arriscou sua própria liberdade para ajudar um estranho. Lucas continuou filmando enquanto Antônio e o homem se abraçavam brevemente. Depois, Antônio partiu no veículo que ainda mantinha, deixando para trás não apenas uma caminhonete, mas o reconhecimento de uma dívida que nenhuma quantia poderia realmente pagar. Quando Lucas voltou para casa, organizou as filmagens com cuidado. Criou uma sequência simples, sem narração, sem efeitos dramáticos,
apenas a história crua de um homem que nunca esqueceu quem o ajudou. Hesitou antes de compartilhar. Aquela não era sua história para contar, mas algo lhe dizia que o mundo precisava daquele exemplo. Com respeito e sem identificar locais específicos, publicou o vídeo em suas redes sociais. A repercussão foi imediata e avassaladora. Em 24 horas, mais de 100 mil visualizações, comentários emocionados, compartilhamentos que se multiplicavam. O fazendeiro que nunca esqueceu suas raízes. A verdadeira riqueza está na gratidão. O homem que pagou suas dívidas de alma com caminhonetes de luxo. Na concessionária, o clima havia mudado drasticamente. O showroom fervilhava de clientes que entravam apenas para perguntar se era ali que o fazendeiro Antônio havia comprado os veículos. Vitor, o gerente, agora tratava Lucas como uma celebridade. "Lucas, meu jovem", exclamou, passando o braço sobre seus ombros. "Sua postagem foi um sucesso absoluto. Estou falando com a diretoria. Vamos criar uma campanha. Elite Motors, onde o respeito vale mais que dinheiro. O que acha?" Lucas se desvencilhou, desconfortável. "Acho que ele não aprovaria isso." "Ele quem?" "Seu Antônio. Ele não fez isso para aparecer." Victor riu. "Ora, ele nem deve entender de internet. Vamos aproveitar essa onda. Já chamei uma equipe de filmagem. Queremos ele aqui para um depoimento exclusivo." Mas Victor estava enganado. Na manhã seguinte, Antônio apareceu na concessionária, discreto como sempre, com as mesmas roupas simples e o mesmo chapéu gasto. Todos os olhares se voltaram para ele. Victor correu ao seu encontro sorrindo exageradamente. "Senhor Antônio, que honra tê-lo de volta. Vimos o vídeo, que história inspiradora. Precisamos conversar sobre uma campanha institucional, o senhor." Como nosso embaixador, uma série de comerciais. Antônio ergueu a mão silenciando o gerente. "Não vim para isso", disse simplesmente. "Não quero foto, nem vídeo, nem campanha." Virou-se para Lucas, que observava a cena à distância. "Podemos conversar em particular?" Lucas o guiou para fora, onde se sentaram num banco de concreto sob uma árvore. Antônio tirou o chapéu, passou a mão pelo rosto marcado pelo tempo e suspirou profundamente. "Você fez aquele vídeo." Não era uma pergunta. Lucas baixou os olhos constrangido. "Me desculpe, seu Antônio. Eu não devia ter..." "Por que você fez isso?" interrompeu Antônio sem agressividade, apenas curiosidade genuína. Lucas refletiu por um momento antes de responder. "Porque vi algo que me transformou, algo que as pessoas precisam ver num mundo onde o ter vale mais que o ser." Antônio assentiu lentamente. "Sabe, Lucas, essa loja que você trabalha já foi minha." Lucas arregalou os olhos. "Como assim?" "Eu era sócio majoritário. Investi quando ninguém acreditava no negócio. Mas com o tempo, vi o que realmente valorizavam aqui dentro. Aparência, status, dinheiro. Um dia entrei vestido assim, do jeito que sou, e ninguém me reconheceu, ninguém me atendeu." Lucas ficou sem palavras. "Naquele dia, vendi minha parte. Usei o dinheiro para comprar terra, gado, coisas que crescem com dignidade. E no dia que entrei aqui com você, voltei para confirmar se algo havia mudado." Antônio fitou Lucas com intensidade. "E tinha. Você me viu como pessoa, não como uma carteira ambulante." Lucas sentiu o peso daquela revelação. "E o senhor não está bravo com o vídeo?" Antônio sorriu levemente. "Dizem que o bem que se faz não se anuncia. Mas às vezes, Lucas, o bem precisa ser visto para inspirar mais bem. Só não deixe que transformem isso em circo." Levantou-se, ajeitou o chapéu na cabeça. "Você tem algo raro nesse mundo, Lucas. Tem olhos que veem além da casca. Nunca perca isso, porque por aí tem muita casca bonita, mas pouca fruta boa." Começou a se afastar, então parou e virou-se uma última vez. "A propósito, tem uma vaga de gerente na minha empresa agrícola. Alguém que entenda de gente, não só de números. Se interessar, me procure." E partiu,
deixando para trás não apenas um convite de emprego, mas uma lição de vida que Lucas jamais esqueceria. Naquela noite, ao revisar o vídeo que já ultrapassava 1 milhão de visualizações, Lucas acrescentou uma simples legenda: alguns plantam árvores sabendo que nunca descansarão sob sua sombra. Outros estendem a mão sem esperar nada em troca. Esta história é dedicada a todos que fazem o bem no silêncio, que ajudam sem plateia, que dão sem precisar receber. A verdadeira riqueza não está no banco, está nos olhos que veem além das aparências e nas mãos que se estendem quando todos recuam. E qual foi a pessoa que já ajudou você quando ninguém mais o faria? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se puder, compartilhe essa história e inspire mais pessoas a praticarem a gratidão genuína num mundo tão carente dela. Até a próxima!